Oi pessoal, mais uma vez a gente está aqui para bater um papo com o pessoal, clientes nossos. Dessa vez a gente está aqui com o Jô e com a Fabiana. E eu queria só dividir um pouquinho dessa experiência deles com vocês. A gente tem muita alegria de ver o pessoal que comprou, que confiou na gente. Agora eles vão dividir um pouquinho com a gente como tem sido essa adaptação, esses primeiros meses da família inteira, completa aqui. Criança, escola, casa nova, mudança, então é isso que a gente vai mais uma vez falar um pouquinho por aqui. Então assim, Jô e Fabi, primeiro, bom, já falamos isso 20 vezes, eu acho o máximo vocês estarem aqui, eu só tenho a agradecer aqui o tempo, a brincadeira, a amizade, a confiança e tudo mais. Fala um pouquinho pra gente o seguinte, bastante gente tá hoje onde vocês estavam aí há 2 anos atrás, aquele momento de planejamento, de decisão. Como foi para vocês, de uma maneira simples assim, talvez o começo, a escolha, o que ajudou vocês a escolher a casa? E uma vez tendo feito essa escolha que a gente sabe que é difícil, como foi o processo? Agora eu escolhi a casa e agora, até o momento de receber a chave. Então, como que foi isso? A gente deu muita sorte porque a gente achou a Pointon na internet, que a gente já vinha pesquisando, a gente olhou infinidade de casas e a gente, pelo YouTube mesmo a gente achou a Pointon. Aí vimos um vídeo seu, pô, legal esse aqui, vimos outro vídeo, legal esse aqui, pô, vamos fazer um contato, porque o fato de você ser brasileira tem toda é mais fácil. A gente olhou vídeos de americanos também, de corretores americanos, mas a gente não... É identificação mesmo. Olhamos o vídeo, achamos ele super bacana. E do primeiro contato com você, a gente já ficou, pô, eu acho que é isso aí. Eu acho que é ela. E nesse meio tempo aí, do primeiro contato até a gente fechar, a gente escolheu, pensamos em muitos modelos de casa, muitos, até a gente achar aquele que a gente falava assim, ó, André, a gente quer essa casa daí. E aí chegamos para você, olha, a gente quer a Marigold, que é o modelo da casa, a planta que mais atende a gente. E nesse processo a gente estava com o processo do visto também ao mesmo tempo, com o advogado, aquela um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo e não demorou muito não. Você ligou para a gente, ó, tem uma Marigold num lugar que eu acho que é bacana para vocês, numa região que é bacana. A gente chegou até ver outras regiões, mas foi uma escolha sua, ó. E a gente ficou assim na dúvida, pô, como é que é lá? Graças à internet, mas o fato de você ter passado confiança pra gente, e tudo que você falou, ó, Rainseed, Davenport vai ser assim, 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 tudo na risca, que agora eu já tô há um tempo aqui, e toda hora eu falo pra Fabiana, ó, André estava certa. É exatamente isso. A casa realmente atende a tudo que a gente precisava. Houve a Pointon e a André fizeram umas perguntas chaves que no momento a gente não estava entendendo muito aqueles tipos de pergunta, mas que hoje a gente entende que foram cruciais para ela poder oferecer para a gente exatamente o que a gente precisava. Né? Ela tem essa capacidade de compreender a necessidade da gente. Então a gente falou sobre os filhos, falou sobre as escolas, falou sobre a questão de não ser uma região muito longe, que a nossa filha mais velha vai ter que pegar um carro para ir para uma estrada, para ir para uma outra cidade. Todas essas coisas ela comentou com a gente, coisas que a gente nem imaginava que seriam importantes. As diferenças da vida no Brasil com a vida aqui nos Estados Unidos. Essas diferenças tinha que ser com alguém que já passou por isso, que sabe isso. Então, voltando a palavra para a Fabiana, foi exatamente como ela sabia do que a gente estava falando. Eu fico de verdade assim super feliz, porque uma das coisas que a gente que eu gosto de fazer muito e eu tento passar para toda a equipe no escritório é isso, óbvio, é o nosso trabalho, a gente tem pessoas ligando todo dia, vocês podem trabalhar com quem vocês quiserem, aqui a gente fala isso toda hora, né? Todo mundo tem acesso a qualquer imóvel, a qualquer casa, então assim, por que trabalhar com a Andréia ou com alguém do escritório da Andréia, enfim, né? Por que a Pointon Realty e não qualquer outro, quer dizer, então
Óbvio, tem que ter uma afinidade, a gente tem que passar essa confiança. E uma das coisas que na minha percepção, e eu continuo escutando isso e eu fico feliz, é que esse tempo que a gente... Eu não vou falar que a gente perde, porque eu acho que a gente investe nessa conversa com vocês. E como você falou, Fabiana, às vezes... Por que ela está me perguntando tudo isso? Mas é porque é esse tipo de pergunta que vai me ajudar a entender um pouco mais de vocês. Vocês vão às vezes pedir ou questionar ou perguntar para uma casa ou para uma área porque é a única coisa que vocês viram. Mas eu às vezes falo, olha, a gente tem esse leque de opções aqui e a característica de cada cidade, que aqui bairro, né? Mas aqui são cidades, enfim, a característica de cada um deles às vezes é diferente até com o seu estilo de vida. Tem lugar que tem mais verde, às vezes é o cara que gosta mais de pescar, que é o cara que quer uma coisa mais tranquila. Tem gente que fala, eu gosto de trânsito, eu gosto de movimento, então talvez não seja nesse lado, talvez o outro seja melhor. O dia a dia aqui, que a gente sabe como funciona, então é esse tipo de coisa que a gente fica ali tentando tirar de vocês. E eu acho muito legal, porque uma vez que a gente faz isso, primeiro que a gente acaba se conhecendo melhor, e eu consigo parar e realmente pensar e falar, poxa, peraí, dentre essas plantas que a gente falou, ou talvez essa casa que atenda melhor, ou enfim, a gente sempre vai aquela coisa do vamos fazer as top 3, né? As 3 mais, as 2 mais. Isso. E aí a gente entendendo o estilo de casa, a gente vai pensar nas áreas, nos empreendimentos. E esse processo, a minha visão nesse processo é de guiá-los, de deixar vocês à vontade para entender e ter o tempo que vocês precisam para digerir a informação e tentar conhecer as áreas, seja estando aqui ou, no caso de vocês, nem isso, né? Porque de vocês, a gente estava no meio da pandemia, não estava? Exatamente. Tava na pandemia. Além disso, tinha a cerejinha da pandemia, não era? Isso. E no caso da gente também tinham 2 vídeos já da Pointon falando sobre a região, contando um pouco da região, tinha fotos aéreas, filmagens aéreas, mostrando como era a evolução daquela área, como estava. Então isso também ajudou bastante, a gente deu segurança pra gente de que a gente não estava fazendo uma escolha equivocada. Uma outra coisa para mim muito importante, que eu não vou esquecer nunca, foi que a Andrea, num domingo, via internet, fez a revisão do contrato com a construtora da casa. Era domingo. E eu me lembro bem disso. Na sua casa, seu filho entrou no seu escritório. Eu lembro também. Então, assim... Domingão. Eu falei, gente, é domingão, mas teremos visitas. A gente não tinha segurança em algumas cláusulas. Primeiro que eram quase 100 páginas. Então, por mais que o nosso inglês já fosse suficiente, mas existe uma insegurança de termos técnicos, do porquê se repetir tantas vezes, tantas coisas. Essa parte contratual pra gente era muito nova e muito diferente, que é muito diferente do Brasil. Então, veja bem, a gente teve um apoio ao domingo, lendo quase 50, 100 páginas de um contrato. E ela lá, sorridente, falando com a gente. Então, o que eu vou dizer disso? E passando mas segurança. Mas é parceria, a gente tem que ter... É uma decisão difícil e a gente tem que ser um time, é a maneira que eu vejo. É por isso que acho que... enfim, é por isso que eu acho que a gente está aqui. A gente entende isso e algumas pessoas têm a ideia, né, às vezes de ter seja até um receio de falar com a gente, porque a gente está no YouTube, porque a gente está, então passa aquela ideia, talvez de grandeza, de superioridade. E eu, ao contrário do que a maioria do pessoal faz aqui, eu faço um esforço para exatamente reverter essa imagem e falar, não, tá tudo normal, tá todo mundo igual. Eu sou mãe como você, eu tenho filhos, eu tenho as mesmas preocupações e é isso que eu tento passar. Dentro do que eu consigo me colocar no seu lugar, eu vou tentar te orientar genuinamente no que eu acho que pode agregar na decisão de vocês, que no final vai ser de vocês. Mas com um objetivo único, não só de fechar uma venda e mais um para conta, mas de conseguir acertar para que a gente possa, sabe, 6 meses depois, 1 ano depois, tá junto e falar, foi legal, porque é uma decisão grande. Então, assim, quando a gente optou pelo contrato, e eu tinha até esquecido, é verdade, eu lembro disso, o Vincent entrando no domingo no meio das coisas ali, mas foi super legal, sim. Tá tudo legal. As crianças também estavam do teu lado no final, sim. Tava todo mundo junto, e isso foi muito legal. Depois que a gente fez o contrato, a gente entra numa outra fase, né? Quer dizer, aquela alegria agora decidir, mas aí entra na fase da expectativa, como vai ser a construção da minha casa
e que quando ela vai estar pronta, que é outro momento que a gente ali da Pointon, a gente tenta sair um pouquinho do normal e fazer um pouquinho a mais, que é tentar trazer ao máximo para vocês, ou tentar trazer vocês próximo do que está acontecendo, pelos nossos olhos, mas a gente tenta ser vocês, o olho de vocês. E além da distância, é muito diferente do Brasil. Isso a gente tem que entender e você conseguiu passar pra gente isso. Olha, é diferente, mas é legal. Calma. É bem diferente. Você sabe que nós estávamos assim, como é isso? É isso mesmo? A gente obteve a orientação do contrato da casa, orientação com a empresa que iria fazer os seguros da casa, a gente obteve orientação de todo esse processo, inclusive do fechamento da casa, que seria por conta da pandemia, foi online com um cartório aqui nos Estados Unidos e a gente no Brasil. E durante esse processo, né, assim, a casa foi mostrada pra gente em vídeos, nós temos inclusive alguns vídeos ótimos, né, dessa casa em construção, que a gente foi acompanhando, mostrando detalhes da casa. A gente participa de tudo. E esses vídeos estão guardados com a gente também até hoje. E isso foi trazendo segurança do tipo, olha, não, a casa já está com a fundação, a casa já fez isso, a casa subiu a parede, a casa está não sei o quê. Então isso tudo vai deixando a gente seguro de todo o processo. Até orientação de instituições financeiras que pudessem fazer essa ponte legalizada entre Brasil e Estados Unidos foi também orientado a gente de como fazer o processo. Então, muito bem orientado. Muito bom. Quer dizer, essa parte a gente conseguiu. Fico feliz. Agora, e aí? Agora vocês estão aqui. Hoje vocês olham, assim, legal, estão felizes com a casa, né, entendemos que a gente fez, assim, o direcionamento certo. Agora vocês estão aqui já há quanto tempo? Quase 4 meses. 4 meses. 4 meses, quer dizer, é bebezinho, recém-nascido ainda, recém-nascido. Mas é um tempo que é muito legal já, para ter uma ideia, a gente brinca recém-nascido, porque claro, é pouco tempo. Mas ao mesmo tempo, quando você está aqui e durante esse processo, óbvio, eles já tinham vindo várias vezes, conheciam, mas eu digo 4 meses literalmente morando, certo? Assim, mala e cuia, criançada na escola, se adaptando. E eu, como eu sempre falo, eu tiro o chapéu pra vocês. Eu falando com a Fabiana outro dia, as crianças indo pra escola, pegando ônibus, se virando, é demais, assim. E a gente, às vezes, tem muito mais medo. E as crianças só ensinam pra gente, assim. Eles tiram de letra e é um barato. Eles têm criança em escola elementary, tem criança indo pra faculdade, que já não é mais criança, enfim. Tudo isso a gente falou e é demais. Então, assim, hoje, a pessoa que tá lá, tá com medo. O que vocês acham, assim? Se a gente tiver uma orientação legal, se a gente se preparar, se é o que a pessoa quer, vale a pena, assim, hoje vocês olhando, apesar dos tropeços e da adaptação, né, que faz parte, vale a pena, assim? O primeiro ponto é a pessoa tem que entender que você está indo para um outro país, com outras regras, com outras culturas, outro modo de pensar. Isso já é um bom começo. Você entendendo isso e tendo pessoas bacanas, com experiências e confiáveis, né, para te instruir de algumas coisas, porque às vezes a gente se engana muito. Não, é isso mesmo, André, eu tenho que fazer. Fica tranquilo, vai por aí que é isso aí. E a gente vai vendo com o tempo o que vai ficando mais tranquilo. A gente se acostuma no Brasil ficar muito na defensiva para muita coisa. Sim. Aqui já é um pouco diferente. Para algumas coisas o americano fica na defensiva, para outras é tudo trocado, tudo bem diferente. Eu vejo hoje que, hoje eu entendo assim que o nosso trabalho, pelo menos nosso Pointon, e é uma coisa que eu passo para todo mundo, ele é muito mais uma assessoria no contexto todo, quer dizer, a venda da casa ela acontece como quase que uma consequência desse processo de assessoria, de conhecimento, de conversa que a gente vai fazendo. E então eu acho que isso cria não só uma segurança para os dois lados também, né? Para todo mundo, até para a gente saber que está lidando com pessoas legais e a gente acaba atraindo, a gente estava falando disso agora, atraindo muita gente legal. A gente tem clientes que ficaram amigos, que se conhecem. Então, a nossa ideia é sempre criar um relacionamento duradouro, principalmente para quem vocês vão morar, que vocês são meus vizinhos agora. A gente vai se ver toda hora. Então, eu quero que vocês estejam aqui
e que a gente esteja feliz quando a gente se encontra, que a gente saia para dar risada e bater papo, fazer churrasco. E no caso aqui, pra gente não perder a chance, no caso aqui especificamente, hoje eu até me arrumei mais para fazer o vídeo, passei batonzinho e tudo, fiquei mais arrumada porque a gente tá falando aqui do Jô Estrada, gente. O cara é fera, inclusive a planta da casa deles chama-se Marigold. O negócio foi tão legal que ele fez uma música chamada Marigold, certo? Isso, exatamente. Então a gente vai deixar aqui também Instagram, contato do Jô, porque assim, de verdade é uma honra. O cara é fera, a família é nota 10. E assim, eu tô aqui, né, de entrevistadora, mas na verdade a estrela tá aqui, ó. Então a gente tá aqui feliz por ter tido a chance de ajudar vocês, de poder ter conhecido vocês, orientar vocês. Mas, gente, ter a chance de ter conhecido o Jô, que assim, poder chamar de amigo, e ligar e bater papo. Então, assim, a gente vai deixar o contato dele aqui. Eu acho que a gente está colocando um pouco da música Marigold que ele fez. Então, acompanha o trabalho dele. Tem muita gente que conhece. Quem não conhece, conheçam, porque vale a pena. Então, gente, obrigada. Vamos curtir um pouco aí do Jô Estrada. Nós é que agradecemos.